Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. No episódio de hoje a gente vai fazer um mergulho na direção teatral. E esse mergulho a gente vai só sobreviver a ele porque a gente tem dois grandes diretores aqui, que é o Marco Antônio Rodrigues e o Eduardo Tolentino. Tem também o Oswaldinho, que também dirige, mas o Oswaldinho está mais no time... É bissexto. O Oswaldinho é bissexto. Está mais no time dos dramaturgos. Sempre jovens. Mas eu sei que no decorrer do programa ele vai falar sobre a experiência de direção dele. Se ele não falar, tudo bem, a gente arranca isso dele. E eu, assim, tenho muita curiosidade, eu pessoalmente tenho muita curiosidade no trabalho de direção, embora, ainda que eu tenha acompanhado, né, no caso assim, com o Marco Antônio Rodrigues, que a gente fez 3 trabalhos juntos e tal, mas mesmo assim eu saio com algumas questões e eu gostaria então de discutir essas questões hoje, que elas têm mais a ver em relação à direção e o texto, mas eu gostaria assim que a gente pudesse trocar uma bola, Tolentino complementando Marcão complementando Tolentino e tal. Uma questão que eu tenho, que eu acho que e talvez seja uma curiosidade de muita gente. Para a direção, o texto se basta? Todos os elementos que vocês precisam para dirigir, vocês encontram no texto ou tem que buscar fora? Bom, eu acho que está tudo dentro do texto. Está tudo dentro do texto, mesmo que o dramaturgo não saiba que está dentro do texto, né? Porque eu acho que um pouco o trabalho da gente de algum jeito, não é traduzir, porque é uma outra escritura, mas é uma escritura a partir de uma ideia, né? Então, acho que está tudo lá dentro do texto, não tem... Eu estou agora vou fazer uma peça que começa com o cara falando sobre o ser e o nada do Sartre. Do nada, entendeu? Eu falei, pô, como é que você ancora isso? No que você ancora isso? Porque é um personagem absolutamente extremado, é uma coisa tipo um bolsonarista radical, entendeu? Falando sobre o Sartre. Mas é isso mesmo que não é um problema da peça, é uma peça boa, né? Quer dizer, tem Isso que eu queria então discutir, Marcão, você chegou num ponto. Quando você vê essa referência no texto, você sente necessidade de ler o Ser e o Nada ou não é preciso? Se eu tiver tempo, eu vou ler o Ser e o Nada. Se não tiver tempo, eu vou ter que resolver de outro jeito, entendeu? Eu acho que às vezes tem duas coisas. Bom, eu acho que às vezes uma peça é um pretexto para você conhecer coisas que você não conhecia, né? Sempre que é possível, né? Eu acho que o texto dramático, ele tem uma sintaxe escrita e a gente precisa achar a sintaxe cênica daquilo. A gente, de alguma maneira, precisa traduzir aquilo em cena, né? Porque não é só o material que está escrito. E você, às vezes, quando você coloca na cena, você começa a descobrir algumas coisas, isso que o Marco falou, que estão ocultas no texto escrito. O que está no texto, mas que não está aparente. Às vezes é no lapso que o autor deixou, é como um ato falho, ele deixou um lapso, alguma coisa inconclusa. Tem autores mais redondos e tem autores que são mais inconclusos. Esses mais inconclusos, é muito legal você ver o que está por trás. É como se fatiasse, você fizesse uma anatomia, sabe? Você vai secar aquele texto e colocá-lo em cena. Que é outra coisa. Começa assim, desde do diálogo, a gente começa a dizer para os atores, por exemplo, vírgula é um sinal gráfico, não é um sinal da voz falada. Quando você começa a virgular, parece que você está dando uma aula acadêmica. Você tem que dividir. Na verdade, é um pequeno ponto, a vírgula é um pequeno ponto que te faz mudar de assunto. Então, são essas coisas, essas lacunas que eu acho que você vai buscar o que está no texto, o que está submerso no texto. Como é que é o trabalho, ainda em cima disso, com os atores?
Olha, eu... Como é que entra o ator aí? Mas na hora que você fala de uma vírgula, não é só um sinal gráfico, tem uma intenção. Eu, como ator, vejo de uma maneira, quer dizer, como é que... É que nem hoje no cinema, né? Costumo dizer que o cinema, quando precisa de ator, vai no teatro buscar, a televisão é a mesma coisa. Agora, no teatro, o ator é a matéria-prima do diretor, né? Ou não? Eu sou um apaixonado pelos atores, né? O que me interessa mais no teatro são os atores. Ele te revela o texto. Revela e também me revela. Eu me espelho neles. E o que me interessa quando eu vou ao teatro como espectador, fundamentalmente são os atores. E é sobre isso que eu procuro trabalhar, acima de tudo. Quer dizer, como é que você tira a capa para os atores entenderem o que eles estão fazendo, né? E se revelarem, na verdade, através do texto. Agora, um pouco essa coisa que eu estava dizendo da vírgula, né? O Nelson Rodrigues, por exemplo, ele tirou as reticências. Ele interrompe, ela disse que no uso correto que é uma reticência, que é um pensamento interrompido. Sim. Quando você coloca reticência, a pessoa começa devagar. Entendeu? Reticência não devia ter, devia ser proibido. E o Nelson tirou isso, mas ao mesmo tempo vírgulas também. Eu dou sempre um exemplo da Fernanda Montenegro, um dia que eu assisti uma novela, que ela entrou uma pessoa com um cafezinho, assim, cafezinho muito bom, fresco. Ela dimensionou, eu senti o cheiro, o gosto. Um telegrama, né? Ela tirou as vírgulas. Ela pontuou cada coisa. Então eu sinto a base do que o ator deve dizer. Para mim é o Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Um resto de toco, é um pouco sozinho. É transformar a interpretação numa coisa substantiva e não nem adjetiva nem superlativa. É tirar a adjetivação da interpretação. Tá? É colocar o substantivo dos atores, do texto. É uma tecnologia basicamente stanislavskiana, né? A primeira coisa que o cara fala é isso. Tira tudo que é adjetivo, tira tudo que é substantivo, o que está acontecendo aqui, né? Mas o que eu acho também é que ontem eu estava lendo aí, enquanto talvez eu faça, o Oliana, sabe, do David Maia. Sensacional o texto. Que tem tudo a ver com hoje, etc. Né? Enfim, é uma coisa incrível. Que precisa ser feita, refeita. Precisa ser refeita. E é um texto de 94, né? Tem 30 e tantos anos. E a primeira cena inteira é muito mais... Que é do professor, e a aluna. É uma história de abuso. De assédio ou não. Ou não. Entendeu? Sim. O problema é o não. É o não. Mas, e ela é cheia. Né? Ela fala, o quê? Sim, mas... E agora? Quer dizer, ali tá cheio de ação. Ali tem um conjunto de coisas que eu acho que você tem que descobrir junto. Né? Porque eu acho que um pouco a encenação acaba sendo... Eu acho que eu falei isso no outro episódio. Que é um projeto coletivo, né? Quer dizer, é uma química aí que eu acho que você tem que encontrar. Né? E às vezes para encontrar essa química você vai sem saber nada. Né? De repente você vai para tentar entender aquilo. Né? E acho que às vezes quanto melhor o texto, mais misterioso é. Então acho que tem que ter um trabalho de policial nessa história. Você vai atrás de um monte de pistas. Olha que tem umas pistas desse negócio, né? E acho que é mesmo um trabalho policial. E você acha que o elenco ajuda nessa busca, Marcão? Total. Fundamental. Eu acho que quando você tem um elenco que não ajuda nessa busca, são atores desinteressantes, entendeu? Atores que questionam, questionam você, inclusive, como diretor, entendeu? Que colocam... Peraí. Eu adoro quando um ator que não está entendendo uma coisa. Que me obriga a pensar sobre aquilo para tentar explicar para ele. Entendi. Né? E os textos são cheios de coisas obscuras. Né? Os bons textos eles não são fechados. O Brecht diz isso. Se você entendeu tudo, é que a história não foi bem contada. Então, como é que você descobre este não bem contado e resolve isso em cena? Né? Porque quando a história é muito bem contada, daí o que foi no século XIX a peça bem feita.
ela era toda estruturadinha, com todas as coerências, todas as lógicas. Então, Não deixava... A coisa pior que você tem é quando um ator tenta assim, mas isso não é lógico, o meu personagem fazer isso, porque... Mas é exatamente a contradição. Sim, que leva a cena uma coisa interessante, porque nós somos contraditórios na vida. Né? Os personagens parecem assim, eu sou só bom, eu sou só mal. Isso é boa novela. Tem essa coisa, né, de que na vida você fala 50% daquilo que você pensa. Sim. E cada vez agora menos, né? Eu acho que você está até agora você está sendo até otimista. Eu acho que a gente baixou para uns 35, né? Não, talvez até menos. Mas é curioso isso, né? Porque como é que se descobre ali o que também está sendo... o que é produto de uma cultura, o que é produto de um tempo, o que é produto de um momento, né? Como é que aquilo é retraduzido de acordo com as pessoas que você está trabalhando, no lugar que você está trabalhando, para que público você está trabalhando, qual é a arquitetura do teatro que você está trabalhando, do teatro de 100 lugares, de 50, de 300, de 500, quer dizer, isso vai demandar um monte de coisa. O tempo de veludo, isso muda radicalmente, que bairro está, o que é. Né? Onde você vai encenar, né? Que tipo de teatro você vai fazer, onde você vai fazer. Eu dou um exemplo disso sempre, assim, é como você jogar basquete numa quadra de hóquei sobre o gelo. Se você bater a bola, vai furar. Vai furar. E muitas vezes eu vejo isso. Né? A tua proposta está tão na frente que você assim, mas isso não cabe nesse lugar, nesse espaço. Descobrir a arena, quer dizer, descobrir qual é a ágora, né, para a qual a gente representa. Eu acho que isso é a origem do teatro, da ágora, né? Qual é a ágora? Se para os gregos era a praça pública, para o Ibsen é a sala de estar, a ágora dele é a sala de estar. Né? E assim você vai achando o que é o Plínio Marcos, um autor que a gente tem discutido bastante pelo nosso envolvimento com ele, né, em outro episódio. O que é? É o muquifo, o apartamento aquele quartinho de pensão, é o baixio de viaduto. Exatamente. Sobre o Plínio, sobre o Plínio eu tenho até uma experiência de direção com o Plínio. Sobre esse negócio de local, de onde onde o espetáculo vai ser feito. Quando o Plínio criou o bando, ele juntava um bando de desempregados, você estava lá também com o Batu. Pegou o Taíbe e fazia o espetáculo lá no Taíbe. As peças dele não tinha que pagar direito autoral para ninguém, então tudo bem. Ele estava proibido. E daí ele me convidou, eu tinha acabado de fazer uma peça do Lauro, que era o Sinal de Vida, que foi um puta sucesso lá no Augusta, e eu falei assim, o Joguinho vai dirigir uma peça aí para você. Quando as máquinas param, você vai dirigir com o Chico Milani, que estava por aqui desempregado. Com a Beth Caruso, ele estava casado, acho que com a Beth Caruso, na época que... Beth Mendes. Não, Beth Caruso. O Chico Milani, Francisco Milani. Ele estava meio na pior, porque ele veio com a Bibi fazer o Gota d'Água e ficou por aqui, voltou para a cidade dele. E a atriz era a Alzira Andrade. Puta atriz. Aí se você já arruma um lugar para ensaiar, porque aqui não tem lugar, o Plínio, né? E falei assim, para que o espetáculo, Plínio? Nós vamos fazer em escolas, em não sei o quê. Tudo bem. Então, foi pensado um espetáculo para fazer em qualquer espaço improvisado, né? Uma sala de aula, um teatro que tem, uma escola que tem um teatrinho você faz, enfim. Aí a gente foi ensaiando a parte, o Ziro, Milani e eu. Já estava quase finalmente saiu previsto, precisamos marcar uma reunião para marcar a estreia. Aí fomos para o Taíbe, Milani, Alzira, eu, daí estava o Plínio, mas alguém lá, falou assim, bem, é o seguinte, nós vamos estrear na quadra de esportes da escola tal às 9 da manhã. Você, mas não mesmo, Plínio. 9 da manhã? 9 da manhã, numa quadra de esporte, com aquele sol das 9 da manhã, a sua peça, você leu sua peça, Plínio? Não dá para fazer. Eu até faço às 9 da manhã numa sala. Porque tem mudança de tempo, cara. Eu não vou fazer bateção de carteira. Eu não usava essa expressão, mas era isso. Não vou fazer por fazer. Porque não vai ter sentido nenhum fazer numa quadra. Posso fazer na escola, numa sala. Numa sala.
gente fecha um pouco. Mas a quadra era o que tinha. Não, ele descobriu que era lá. Assim, não, Os amigos do samba, os amigos do carnaval, os amigos do futebol. Mas não dá para fazer nas máquinas. Eu falei assim, Plínio, na quadra, eu falei assim, Oswaldinho, então não vai dar para estrear. Eu falei assim, não vai dar para estrear em quadra. Pô, então vocês trabalharam de graça, você arruma uma grana pro Milani, que ele tá precisando pagar a pensão dele, tá fudido. Porque não vai ter estreia, vocês trabalharam de graça para nada. Eu falei assim, tá bom, Plínio, vamos tomar café? Sempre vamos tomar café, não brigamos por nada disso. Mas essa coisa do espaço que você vai fazer. E não houve estreia? Não houve mesmo. Abortou. Porque, não vou fazer uma quadra com sol no meio-dia. Mas quando abortou o espetáculo já estava quase pronto? Estava pronto? Estava nos finalmente. Vocês conseguiram resgatar depois ou não? O hotel, não. O Osmar Santos ia gravar o rádio. O Osmar já tinha acertado, o Osmar Santos ia fazer a transmissão do jogo do Corinthians, né, que ele tá tudo certinho. Tinha uma transição porque tem transição de cena, né? São várias cenas. Como é que você faz transição com sol do meio-dia? Das 9 da manhã, uma quadra com sol. Porra, não tem. Ninguém concentra isso. Não. Então tem a ver um pouco, acho que. Só lembrei desse episódio, essa coisa de onde fazer. De onde fazer, né? De onde fazer, claro, tem que estar na. Porque eu acho que aí afeta a concepção que você tem do espetáculo. Uma coisa é você fazer em qualquer lugar, isso eu te entendi. A gente viveu uma coisa recente, né, que foi o Papo Gift. Porque a gente ia estrear na Aliança, no palco grande, depois a gente ia estrear na sala de cima, porque o Zé foi acometido de Covid e teve uma pneumonia depois, então a gente cancelou 2 vezes. Mas quando a gente foi para cima, eu sou assim, nossa, eu acho que a ágora desse espetáculo é melhor aqui, porque o Viana foi formado já de Arena e depois o Opinião, que era uma arena. Então todas aquelas trocas de cena, que você talvez num palco italiano precisasse construir alguma coisa realista, e na arena coisa ilusionista, né? E aí a gente foi para o nosso espaço lá do Tapa, e aí a peça resultou de uma outra maneira. A Maria Lúcia, a mulher do Viana, falou assim, mas é isso que eu acho quando eu vejo peças do Viana com cenários muito grandes, não sei o quê, eu acho que perde a essência do que ele é, né? Que é a convenção. A Arena trabalha com a convenção. Então, é isso. Esse veio por acaso. O destino nos levou... Que é o oposto. No seu caso veio para favorecer. Exatamente, o destino levou para outro lugar. Então, mas tem uma coisa nessa coisa do destino levar para um outro lugar que eu acho que é curioso, porque é quase uma coisa esotérica ou metafísica ou qualquer porra assim, que o palco tem uma inteligência. Às vezes ele resolve umas coisas, a coisa caminha de um jeito, você fala assim, tinha uma puta de uma treta, não sei te dar exemplo de nada, mas se resolve. Curiosamente se resolve. Mas eu acho que tem uma coisa que assim, eu tive a chance de ver, acho que vocês tiveram muito mais, que parece uma linha do tempo. Vou citar um exemplo assim do Paulo Altran, que você viu o Paulo Altran nos últimos anos de vida dele, jamais fraquinho, jamais debilitado. Quando ele pisava no palco, esse pé que ele colocava lá... O Borg, exatamente. O Borg, você vê o espetáculo do Borg de agora... Como é que chama aquele espetáculo que ele fez? Que mantém o homem vivo. Que nos mantém vivos. Que era citando. Foda-se, aquilo Mas eu acho que ele entra num outro terreno, né? Que é o terreno do ator. O ator tem diante da representação uma força. Se é um ator, se é um ator de carreira, né, profissional, aí isso se transforma. Mas eu acho que a gente está dizendo anterior a isso, quer dizer, qual é o espaço que a gente coloca, qual é a ágora que a gente escolheu. Né? E eu acho que isso é determinante para a dramaturgia. É uma forma de traduzir aquela dramaturgia. Entendi. A dramaturgia pede um espaço, ela define o espaço. Muito mais. Tem peças que são feitas... Porque às vezes o autor não é nem o Choque descreve o cenário em detalhe, não. Nem o Ibsen. Mas tem autor que... Você pega um grego, por exemplo, não tem Shakespeare, não tem rubrica nenhuma. Mas você quer ver uma coisa, qual é o grande problema de fazer Shakespeare? Ele não nasceu para ser feito em palco italiano.
cai sempre num certo ridículo quando você coloca. Inclusive vai ter umas trocas, né? Que ele nem localiza, de repente. Exatamente. Ele nasceu tá fora do lugar. É muito louco. Ele nasceu para um mundo mais abstrato, que você convenciona. O palco italiano geralmente leva o Shakespeare, eu vi inclusive fora, né? Para um lugar meio ridículo, sabia? Ele pede outra natureza. Você não tem que fazer que aí é o outro erro, né? Você construir um palco como se fosse um palco elisabetano, que você acha que aquilo vai. Não. Isso é outra coisa. É outra linguagem. Outra. Você precisa achar uma linguagem que aquilo se adeque. Eu acho que quando você vê um Shakespeare num galpão, num lugar menos. Como vocês fizeram o Otelo, né? Menos. Com a plateia de frente, que é um conceito do teatro burguês. Eu não estou usando o termo do ponto de vista negativo, não. O palco italiano é o palco da cena burguesa. É o palco do drama. Né? Não, ou mesmo da comédia. Você pega o Goldoni, por exemplo. Né? Pega o como raiz. É isso, quer dizer, quando você pega uma dessas dramaturgias gregas, ou eu vi algumas coisas gregas maravilhosas. O Sermão, que eu vi aqui na trilogia antiga, que foi lá no Sesc. Eu não vi isso. Você não viu? Pompeia. Agora sim, Pompeia. É um pouco de Alzheimer que ele está aqui. E depois, quando eu tinha visto também a Oresteia no Festival de Caracas, que era ao ar livre. Aí você assim, você entende uma tragédia fora do modelo do palco italiano. Eu acho que Shakespeare é a mesma coisa. Quando, assim, só para encerrar isso, quando eu fiz a Navalha na Carne, eu coloquei o público dentro do palco, né? Então a gente usava as portas dos camarins e só uma lâmpada pendurada, porque eu achava que já não cabia mais o Plínio num palco italiano com a casinha da prostituta construída. Né? Na origem, na verdade, foi no Teatro de Arena que tinha isso, mas depois ganhou o Brasil com uma montagem, com porta, janela, que eu hoje acho muito falso quando eu vejo. Então a gente colocou ali, era uma cama, uma luzinha, foi a água que a gente escolheu. Ele pedia mais coisas? Não pedia mais nada. Acho que tem um aspecto da dramaturgia, né, que eu estou falando de uma questão recente, que é, eu fiz o Ricardo III há 2 anos atrás, uma adaptação do Ricardo III, né, do Jorge Lorenz. Agora, quando você pega uma peça como aquela, por exemplo, eles têm o Ricardo III é resultado de uma porrada de coisa, um monte de luta, né, que está na cabeça dos caras. Agora, na nossa cabeça, aquilo não existe. Entendeu? Tem aqueles 2 herdeiros que são herdeiros que desaparecem mesmo na época, que tem toda uma coisa, até hoje tem uma sociedade de amigos do Ricardo III que dizem que não foi o Ricardo III que matou empalhou as crianças. O fato é que é como se fosse, sei lá, 2 filhos do Bolsonaro que desaparecessem do dia para a noite. Foda-se que, né? Mas assim, sumiu o número 1, o número 2, desapareceu totalmente. Quer dizer, isso aconteceu 20 anos atrás. Aquilo é muito presente na vida dos caras. Mas para nós, aquilo não tem valor nenhum. Como é que a gente traduz esta porra? Né? É uma questão. Então, porque é isso, é uma circunstância que escapa no tempo, escapa na história, escapa na geografia, e que de repente é fundamental para a porra da peça. Entendi. Então, às vezes, as coisas te colocam os problemas assim, eu acho. Esse mesmo Oliana está localizado em 94 nos Estados Unidos, quer dizer... Numa universidade, numa universidade. Ambiente acadêmico, né? E lá é assim, o cara isso até mais recente, né? O cara, por mínimo de coisa, ele pode de fato se ferrar. Aqui estamos chegando nisso, né? Por exemplo, tem um detalhe, né? Que ela anota as coisas que ele fala. E depois isso vai virar prova, porque para eles isso é prova. Aquilo que você anota no ato do acontecimento, no calor da hora. No calor da hora, aquilo é considerado prova. Aqui já não é bem assim, né? Agora, aqui você tem mudanças jurídicas, por exemplo, o episódio da prisão do Zé Dirceu, né?
onde você tem aquela coisa da teoria do domínio do fato, quer dizer, contra o cara ninguém provou nada, mas contra quem estava em volta dele se provou. Então não tem como ele não saber aquilo que aconteceu. Ele tinha obrigação de saber. Eu estou falando disso porque eu acho que a questão jurídica é uma questão muito presente no teatro. No teatro Brecht, no teatro grego, no teatro do Shakespeare. Uhum. É uma coisa que a gente fica o tempo todo. E no Oriana, por exemplo, a coisa que está colocada ali é assim, oi, o que está acontecendo aqui? Mas os alunos gravam as aulas, né? Então, gravam as aulas. Então, isso muda tudo, percebe? O cara eles gravam e editam. O cara recebe um telefonema, não existe celular, não existe, quer dizer, tem uma série de condições aí que você vai ter que decidir. Se fizer, e eu não sei o que você vai fazer com isso, você vai deixar nos Estados Unidos, você vai deixar nos anos 80, que é onde a peça está localizada, se você vai trazer isso para cá, se você traz para cá, o que isso significa. Quer dizer, cada circunstância dessa que você muda tudo. Está tocando uma coisa muito importante, que é o seguinte: você vai contextualizar a peça ou você vai trabalhar com uma analogia? O Brecht, por exemplo, trabalhava com analogia. Então a peça se passa na China. Isso, né? Mas ele está falando de hoje. Se passa na guerra dos 30 anos. Mas está falando da guerra de hoje. Mas você pode adaptar para hoje. Você está contextualizando. São duas escolhas. Eu não acho que tem uma melhor do que a outra. Sim, exato. O que você tem é que fazer bem. Não dá, por exemplo, eu vi muita coisa agora durante a pandemia, né? A diferença dos alemães quando eles contextualizam para os ingleses. Os ingleses, eles deixam as situações modernas. Então você vai ver César e Cleópatra, Antônio e Cleópatra. Aí está tudo no pentágono, na roupa, e a Cleópatra se mata com uma serpente que vem envenenada. Aí eu começo a rir. Entendeu? Então a contextualização ela tem que ser muito precisa. Os alemães, eles fazem uma dramaturgia e mexem nisso dramaturgicamente. Tipo, o Ostermayer é mestre. Completo, ele faz isso no Ricardo III, no Hamlet dele, no Ricardo III. Então, a questão não é ou você vai fazer uma analogia e ela vai ser presente para quem está assistindo, porque a analogia também pode ser ruim. Claro. Se você está todo mundo vestido de chinês fazendo uma boa sessão, pode ser uma coisa horrorosa também. Mas como é que você capta essa energia? Aliás, se você vier, só um parênteses, se você vier hoje vestido de chinês, você vai ter um outro problema de apropriação. Cultural, porque você faz com os orientais, não sei o quê, ou você está fazendo uma apropriação cultural. Quer dizer, essa loucura do relaxamento da ficção, né? E tá no Rossi fazendo chinês, não poderia. Nem o Marlon Brando. Não, mas você pega, por exemplo, a montagem do Strehler da Uma Boa de Sessuan, né? O Brecht considerava o Strehler o grande embaixador dele fora da Itália, fora da Alemanha. Porque ele capturava o espírito brechtiano, mas para a cultura pela qual ele estava fazendo. Então, ele não era um brechtiano ortodoxo de chegar e dizer assim, vou fazer tal procedimento. Era outra coisa. Mas é sensacional você ver as montagens do Strehler, e mesmo do Brecht. Mas o Jaime Sergini é uma coisa de você alucinar, né? Talvez seja um dos maiores diretores do século XX, né? Mas ele fazia isso, ele colocava numa China imaginária. Sabe, numa Rússia imaginária. O Jardim das Cerejeiras dele é todo branco, é todo, né? Ele conta, a Vanessa Cortese faz uma liuba italiana, mas ele está colocando na Rússia. Isso é que é a loucura, né? Então, tanto a analogia quanto a contextualização podem ser excepcionais. Tem que ser bem feito. Isso é que é difícil. Porque são escolhas muito complicadas de fazer. E tem que haver uma coerência, né? Porque exatamente. Se não vem no caminho que você... Você me lembrou um episódio, eu não consigo. Memória falha, o 76 começa a falhar. O Brecht, uma das últimas coisas que ele fez, ele já estava no Berlim, ele foi para a Itália, pouco antes da morte, para ver a estreia de uma das peças dele. Eu não lembro qual, vou lembrar, se eu lembrar, depois eu cito no próximo episódio. Ele foi lá, foi convidado, foi para a Itália, não sei que.
Eu só lembro do episódio porque ele é exemplar. Brecht foi lá, assistiu a estreia da peça dele, na Itália. Quando terminou, foram perguntar para ele, e daí então, o que o senhor faz assim? É um belo espetáculo alemão. Eu acho que isso, independente de que seja a peça, de que isso define o pensamento dele. Quer dizer, é uma peça alemã, feita na Itália. Tem que ter outras características. Tem que ter outra, sabe? O Brecht fala assim, você não pode fazer um espetáculo alemão no Brasil. Exatamente. O público é diferente, a linguagem é diferente. Ele vai pegar o papel, por exemplo, da gênia da ópera, né? Que é a Lotte Lenya, que canta divinamente. Ele pega a Milva, o Streller. Claro. Então, é uma cantora. E tem no YouTube, ainda dá para ver, o Streller ensaiando ela cantando para a ópera. É maravilhoso, porque ele entra num sentimentalismo italiano e... Sem pudor, né? Sem pudor nenhum, né? E ela cantando Brecht. Não, cantando Brecht é um escândalo, as pessoas não conhecem, né? Pois é. A Milva. Mas ela tem foi... no YouTube, hein? Tem no YouTube, dá pra ver, ninguém precisa se sentir... É de graça, é possível ver. Milva canta Brecht. Põe lá no YouTube, você acha? Mas toda a formação dela com Brecht foi através do Streller, né? E é isso, quer dizer, quando você tem eu dou sempre um exemplo muito legal disso, né? Também tem no YouTube, não sei se agora está A Tempestade do Shakespeare, do Streller. E essa não tem, que é a do Bruch. E são diametralmente opostas e as duas absolutamente geniais, né? Porque o Bruch, ele faz um mago negro, porque ele diz, é uma pessoa que está ligada à magia. Então, enquanto no Streller o Ariel é um Plufs fantasminha, é a Júlia Lazzarini que faz uma grande atriz dele, no Bruch é um homem negro de 2 metros, que é o Exu. Tá. Então o espírito que faz a ligação é diferente no Ocidente do que seria na África. Né? Então são 2 exemplos de como uma peça não tem uma leitura única. Sim. Claro. Isso é o que dá tesão. Né? Exatamente. Uma outra coisa, só pelo que vocês estão falando aqui, pelo que a gente já sabe, tanto o Marcão quanto o Tolentino são 2 grandes frequentadores de teatro, né? Quando vocês vão ver uma peça, vocês sempre veem com os olhos de diretor? Não tem como tirar. Não tem como tirar, né? Ou é possível... Não, eu consigo ver como espectador. Eu não tenho tanto ao teatro. Eu estou até feliz, porque acho que há 10 anos a gente não tem um verão com tanta qualidade sempre, como a gente está vendo agora, com gêneros diferentes. Né? Eu estou muito satisfeito e eu não estou com nada em cartaz, então eu posso falar à vontade disso. Eu estou vendo uma variedade de espetáculos, porque eu não estava indo ao teatro mais, porque eu estava achando que o nosso teatro muito frágil, muito pequeno, mas acho que... Isso antes da pandemia. Antes da pandemia, não é falando de período de pandemia. Eu acho que essa temporada que a gente está agora, em 2023, eu acho que os novos voltamos a ter esperança equilibrista, voltando a fazer bom teatro. Né? É uma coisa simbólica, eu acho, que aconteceu. Mas eu consigo ter o embarque como espectador. E até tem essa brincadeira, né? Porque eu vi muito teatro em outras línguas. Né? Comecei a ver no Festival de Caracas em 83, e eu me habituei a ver espetáculos a despeito do que está sendo dito. Entendi. Né? Então eu sou um espectador profissional. Se eu parasse de dirigir hoje, eu continuaria vendo o teatro como um espectador profissional. Agora, evidentemente, quando eu vejo determinadas coisas numa peça, eu fico me perguntando sempre por que isso não está dando certo? Ou por que deu certo? Ou encontra alguma alternativa para aquilo ali? Não. Eu acho que até que a gente é um pouco espectador privilegiado. Exatamente. Acho que de certa forma você não tem como dissociar a coisa, né? Porque eu vejo um negócio lá e eu fico me perguntando, mas o que isso quer dizer? O que isso está, entendeu? E aí eu falo, não, mas por que isso não está dando certo?
Mas esse mesmo exercício eu tento fazer comigo. Também. Entendeu? Quando eu sento a bunda lá e falo assim, mas porra, por que eu tô com sono? Por que esse ensaio tá me dando sono? Por que isso tá me enchendo o saco? Por que eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali? Né? Isso quando você está ensaiando até. Quando eu tô ensaiando. Não, mas eu mesmo quando eu tô em cartaz, você que já trabalhou comigo, o Marco também, mas o Marco foi uma viagem maluca que a gente fez pelo interior de São Paulo, né? Eu assisto quase todas as sessões. Mas eu não fico anotando para falar para os atores, Depois, fala isso, que eu não está. Não, eu fico vendo para entender o que eu não dominei, sabe? O que eu fiz de errado, ou o ator, o que ele faz, o que ele está fazendo. E aí, às vezes é uma loucura, às vezes chega no último dia da temporada e diz assim, aquela fala, você está com uma coisa errada. Pois é. Só entendi agora. Né? As peças que você faz, não sei o Marco, mas me perseguem pelo resto da vida. Ah, é, Marcão? Depois de 15 anos, assim, nossa, eu fazia tudo diferente. Você encontra soluções que na época você não pensou. Exatamente. E se você, por exemplo, se você remontar, seria uma outra coisa. Não, aí é outra coisa, né? Porque quando você. Que muda tudo, né? Muda o elenco, mudou tudo. Aí a gente tem que mudar tudo mesmo. Mas tem determinadas coisas da montagem que você fez, assim, nossa, aquela hora assim, em vez de entrar pela direita, entrasse pela esquerda, teria sido melhor. Eu às vezes acordo no meio da noite com isso, peças que eu fiz há 10 anos, 15 anos. Maravilha, né? E tem uma coisa que é legal nisso aí, eu acho, que é quando você também. Eu fiz poucas coisas que eu refiz na vida. Em geral, eu só fiz, por exemplo, fiz Ierma aqui e fiz em Portugal. O fato de eu ter feito aqui me ajudou a fazer lá, porque eu caguei isso, caguei aquilo. Aqui eu vou tentar, né, resolver outras questões. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho que é interessante, que é uma coisa que a gente fazia muito em Folias, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente fez no Folias foi Babilônia. Né? Babilônia é uma coisa sobre população sem teto e tal, não sei o quê. Ali do lado do viaduto, né? E a gente fez uma pesquisa gigante, não sei o que lá, e era um texto do Maia. E o Maia escrevia e eu falava assim, vamos mexer aqui, não sei o que. Bom, aquilo teve 17 versões. Caramba! E tinha uma contaminação de um monte de coisa, assim, sabe? Tinha, por exemplo, uma contaminação do Jim Remar, tinha um pedaço de coisa do Jim Remar, não coisa do Jim Remar, mas alguma situação que eu não lembro o que era, mas não, enfim, tinha coisas. Tinha o Manuel de Barros muito. Então, às vezes, e o Ailton conta isso tirando sarro, porque às vezes tinha o Atílio que fazia, né? O Atílio fazia o Koiner, que é o ninguém, né? Pro Brecht. Então tinha isso, tinha Koiner, tinha Courage, era uma trupe lá, enfim, não interessa. Mas o que era legal, ela falou assim, aquilo era muito circunstancial, então acontecia alguma coisa, eu falei assim, porra, tem aqui vamos mexer no negócio, botar hoje um poema do não sei o que do Manuel de Barros, chegava o Patilho, o Ailton fala que ele já tremia. Lá vem ele como um texto meio vamos mexer no não sei o que, mexer no sei o que lá. Porque acho que às vezes tem isso, tem uma coisa, sei lá, assim, de circunstância, né, de você falar assim, porra, não dá para não mexer nisso agora. Eu tenho que mexer nisso. Mas eu acho que é uma coisa diferente um pouco, né? Porque é uma dramaturgia construída, não é uma dramaturgia que chegou pronta. Exatamente. Você pode mexer numa dramaturgia que chegou pronta, mas uma dramaturgia construída é infinito, né? Assim, não para, vai até o infinito. Isso é um tesão. Claro. O ator pode ser um ator. E pronto, assim, mas por que você tá. Porque às vezes você ouve o ator falar assim, mas por que você tá mudando isso? Você deve ficar feliz da gente mudar todos os dias, né? Claro. Porque deve ser chato para cacete ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Agora não, você por isso você parou de ser ator. Não, muda a relação com o outro, você olha no olho do outro, muda a relação, muda tudo, tá chovendo, tá não sei o que, aquilo muda, tem que mudar. Então, quando você, por exemplo, você faz uma peça que ela fica 2 ou 3 ou 4 meses em cartaz, ou vai viajar e tal, você sente que ao longo da temporada ela vai se desenvolvendo de uma maneira que às vezes independe do que você fez? Sem dúvida.
É quase como se ela criasse na temporada, como se ela criasse uma vida própria e vai encontrando um caminho. Mas Pro bem e pro mal, né? às vezes você precisa apertar um parafuso. É o que eu tô falando. Às vezes você fala assim, oi, onde foi parar isso? Eu teve uma das poucas peças que eu repeti muito foi a Mandraga. Não esperava que isso fosse acontecer. Eu vi no Ruth Escobar, acho que teve, né? Nós fizemos versões desde a Aliança que nós chegamos. E versões que elas foram... Arena. Até elas foram se alterando. Um dia eu cheguei num dos teatros que a gente estava, e eles estavam fazendo uma chanchada tão horrorosa. Eu falei assim, gente, a gente já fez bastante, vamos tirar de cartaz. Falei antes do espetáculo. Não corrigi nada. Eles fizeram um espetáculo impecável. Aí quando terminou, eu disse assim, tá vendo, vocês sabem fazer o que vocês não querem fazer. Entendi. Vocês estão se vendendo para a plateia. Entendi. Total, isso é um então... cacete. Mas isso é uma sedução do ator? Assim? Porque a plateia vai rir. Plateia, aí eu falo o meu lado de ator, porque a plateia é um ser vivo. E o que eu já vi, uma droga. O que eu já vi que é muito legal nisso, é quando a plateia começa a dar corda pro ator, o ator começa a ir, de repente ela puxa a é lindo de ver, é muito legal. Mas é burrice, né? Se fudeu. É uma história maravilhosa. Essa é a alegria de diretor. Alegria de Mas o ator, eu acho que o ator super feliz quando o ator faz isso. Agora, não, se ele se submete, é uma burrice. Lógico. Uma burrice. Isso costuma acontecer mais em comédia? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes você a atriz vai chorar demais. Isso, às vezes entendeu? Fica chorando demais, está comovido com ele mesmo. Está comovido. É um espetáculo, para mim, eu tinha uma imagem para isso que eu não uso mais porque ela já morreu, mas é como se eu estivesse vendo a minha mãe com 90 anos fazendo um striptease para mim. Com 40 acho que já é duro, né? É constrangedor, cara. Você vê o cara. Fala assim, porra, o que é isso? Não é nada disso. O que é isso? O que esse cara tá fazendo? Que vergonha! Fazer uma inscrição. Mas aí qual é a responsabilidade? Então, mas qual é a responsabilidade do diretor aí? É muito grande. Você tem que falar. Eu vou fazer uma descrição aqui, contar uma história a importância de ser fiel, do Oscar Wilde, né? A Natália fazia com a gente e a Timber. E ela tinha 2 grandes cenas só. Né? Que é uma coisa que as pessoas não entendem. Lá fora foi Meg Smith, todas as grandes atrizes fizeram esse papel. Mas aqui, como não é um papel que vai de ponta a ponta, mas é o grande papel da peça. Mas ela sentava, a Natália, eu diria que ela não era um relógio suíço, ela era de origem belga, era um relógio belga. Então ela sentava e ficava vendo as cenas. Aí um dia, né, a plateia guinchando de rir com o Brian e o Dalton, não sei o que, fazendo os 2 irmãos lá. Aí o Brian saiu do cinema e falou assim, Brian, você não acha que você é bom ator demais para estar fazendo isso? Aí o Brian falou assim, Natália, mas eles estão rindo, né? Se você não baixar as calças e mostrar a bunda, eu vou rir mais ainda. O Brian vai ficar doido contar isso no podcast, mas é uma história. Mas é isso. Mas ele mesmo conta, entendeu? Por isso que eu estou falando. Que é isso, às vezes. Mas assim, isso é no caso da comédia, mas já vi atores, aí eu não vou citar os nomes, que querem olhar para a plateia, ver como eles choram, como eles se emocionam, né? E isso é... E fazer voltar para os trilhos é meio difícil ou não? Não, acho que não. Não. Acho que não. Acho que as pessoas têm inteligência, talento, etc. Você precisa saber a hora de dizer. Tem aquela hora que você tem que chegar e dizer assim, ó, gente, né? Tá passando o limite. Nós estamos exagerando aqui. Algumas circunstâncias, às vezes, não dá. Também tem essa. Desista, né? Você desiste, não, tudo bem, vamos para outra peça, porque essa já foi. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho assim já que a gente entrou nessa relação com os atores, né? Do nível de psicologia, ou paciência, ou sei lá o nome que vocês queiram dar, para lidar com o ator, né? Porque a gente tem essa ideia do ator ser sujeito mais sensível, ou que se seduz, né, pelo aplauso, para tal, né? Como é administrar, né? Porque você está administrando um material humano, né? Que é diferente de você estar... né? A tua matéria-prima é o ser humano, né? Administrar esse material... Isso eu adoro.
Adoro. Isso eu adoro. É. Isso que eu adoro. Ver como é que a gente tira de um ator ou de uma atriz um talento que está encoberto, ou como a gente freia o histrionismo, ou como a gente... Eu, por exemplo, cada vez eu gosto de ensaiar com menos gente. Mesmo que seja uma peça com muitos atores, essa ideia eu prefiro fragmentar, porque aí você pode ser muito invasivo. Entendeu? Eu gosto de ser invasivo. E se tem o tempo todo assistindo, tudo que se dizia é que todo mundo devia estar o tempo inteiro. Eu cada vez gosto menos disso. Se é uma cena de 2 atores numa peça que tem 20, Você prefere eu prefiro ficar esses 2 trabalhando, porque aí a gente pode ser muito invasivo. E aí eu sou invasivo mesmo. Porque eu entro em coisas pessoais sem menor pudor, entendeu? E isso é muito fascinante, eu acho muito fascinante. Não é perigoso? Não. Eu me considero preparado para isso, entendeu? Eu nunca tive atores tendo surtos e... Porque há histórias no teatro de diretores que enlouqueceram. Não é isso não. Não, é verdade. Não vou citar nomes, não. Ainda mais no início dos anos 70, tinha muito isso. Gente assim que enlouqueceu, gente que parou de fazer teatro. Mas eu sei, eu estou te provocando exatamente por isso. Tem um limite, né? É quando você cria uma área de intimidade. Eu acho que a questão é essa. Uma área de confiança e intimidade entre você e os atores, entre os atores que contracenam. Uma área muito íntima, muito pessoal. Você não é fazer coisas que... Vamos fazer um laboratório para ver como é que a pessoa enlouquece, entendeu? Mas eu gosto de... E aí? Removendo camadas e que vão aparecendo... E isso é o que eu gosto no teatro. Você faz isso? Então, eu estava até lembrando... Porque eu trabalhei com os dois, né? Então, eu estava lembrando uma conversa que eu tive com os estudantes outro dia, que era assim, o que eu tento mexer nesse lugar aí, nesse negócio, é um pouco, o que eu estava falando para eles, falar assim, assim, eu não vou trabalhar com a tua fragilidade, vou trabalhar com a tua potência. Claro. Quer dizer, o que né? Ainda dava um exemplo para eles, estudantes, né? Falou assim, tem uns caras aí que mudaram a história do mundo na perspectiva da arte e que morreram muito jovens, na idade de vocês, né? Tipo o Bichner, por exemplo, morreu com 23 anos. Claro. O Castro Alves morreu com 24, a Sarah Kane morreu com 26. Quer dizer, então... Agora, olha a potência desses caras, né? Quer dizer, olha a riqueza que tem aí dentro, né? Não vou trabalhar a tua fragilidade. Amiga do Oswaldo, Elis, né? Elis. Não vou trabalhar a tua fragilidade, vou tentar trabalhar essa potência aí, porque eu também, né, de certa forma, eu me alimento disso também. Eu rejuvenesço com você, junto, né? Então eu tento um pouco trabalhar nessa linha de tentar entender onde está a potência do cara, né? E vocês conseguem enxergar? Às vezes eu tenho percebido assim que são várias dúvidas mesmo, né? Talvez esse termo seja um pouco batido, mas assim, vocês conseguem enxergar com alguma antecedência até onde determinado ator pode chegar e não está chegando? Assim, saber, falar, esse cara ele tem um potencial, que tem alguma coisa que não está deixando, que está freando, mas eu sei que ele pode dar mais, eu sei que ele pode chegar lá. Às vezes você vê, mas não tem como. Você não consegue. Alguma coisa ali que... Eu acho que hoje em dia, por exemplo, tem um problema sério que é com isso aqui, né? Com a televisão. Porque o cara acaba virando, a pessoa acaba virando um produto de si mesmo, como se você fosse um sabonete, manja. Então quase como se cada atriz ou ator tivesse um epíteto, sabe? Por menos famoso que seja, por menos não sei o quê, mas de repente ele está trabalhando sobre uma mitologia sobre ele mesmo. Então às vezes você não consegue tirar essa mitologia, manja. Então às vezes eu já tive situações, por exemplo, de fazer uma leitura de texto e falar assim, porra, brilhante o que essa pessoa fez. E aí a gente vai encenar aquilo.
E de repente todo esse compromisso começa a vir e eu não consegui tirar, entendeu? Foi incompetência minha, foi sei lá o quê. Isso não aconteceu uma vez, deve ter acontecido N vezes, né? Mas por quê? Porque eu acho que a gente... Por isso que às vezes eu duvido um pouco da democracia, de certa forma, porque eu acho que a gente está contaminado por ter que ser assim, entendeu? Você está comprometido e o artista também. É muito difícil tirar toda essa casca da cebola. Mas existe essa coisa, eu não vou citar o caso, mas que estávamos comentando antes, o Oswaldo estava comentando, né? Depende às vezes também com quem você contracena. Lógico. Porque às vezes uma pessoa tem a potência de chegar num lugar e a pessoa com a qual ele contracena não chega. Não chega, entendi. Então, você tem um desequilíbrio. Quando você acha um equilíbrio, isso é uma coisa assim, que foi muito impressionante quando eu comecei a fazer teatro. Eu sempre trabalhei com gente muito talentosa. A gente fez uma peça infantil minha chamada Apenas um Conto de Fadas. Aquela longa? Não, a longa foi o Anel é Rosa. Tá vendo? O Conto de Fadas era um texto meu. E assim, a peça foi um grande sucesso, a gente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. E aí chegava no sábado, o espetáculo era maravilhoso. No domingo era um desastre. Aí na semana seguinte invertia, o sábado era um desastre, o domingo era maravilhoso. Ao longo da minha experiência, eu fui descobrindo que essa é a diferença entre um elenco amador e um elenco profissional. A regularidade de um elenco profissional é muito maior do que a regularidade de um elenco amador. Por mais talentoso que ele seja. Ele pode fazer um espetáculo brilhante, mas ele não mantém a média. Entendi. Então, quanto mais profissionais você tem no elenco, puxando o elenco, mais regularidade você vai ter. Interessante. Né? Então, e às vezes tem isso, às vezes um ator que está, ou uma atriz, né, está num ponto de bala e você vê que essa pessoa não recebe do parceiro da parceira de cena o salto. Eu já tive elencos assim que teve uma substituição, né? Teve uma que entrou, inclusive, uma amiga da Bruna, nossa produtora, num espetáculo, a Paloma, que já trabalhou com você. Ela entrou num espetáculo nosso, o espetáculo deu um salto quando ela entrou. Porque ela tinha uma qualidade que outra atriz fazia, mas ela deu um salto e reverteu nas pessoas que contracenavam com ela, entendeu? E isso é uma loucura. Ela não criou uma... Quê? Ela provocou uma reação em cadeia. A gente achava que os outros atores não atingiam determinadas coisas porque eles não atingiam. Quando ela entrou no espetáculo, mudou o jogo. Ela não criou o papel não foi criado por ela, mas foi para outro lugar. As pessoas contracenavam. Eu acho que é isso que eu estava falando no começo, que é uma química, né? Uma química mesmo. E aí tem o empoderável, tem uma característica. Se você permitir, eu não quero falar muito disso, mas eu quero reverter esse termo química, tá? Eu entendo, genericamente é uma química, mas eu acho que é uma outra coisa. É um grau de confiança em quem está jogando com você. Eu quero colocar numa coisa mais concreta. Eu posso fazer uma cena com você e eu posso olhar a tua alma e te invadir, você pode olhar a mim e me invadir, e nos revelarmos de maneiras não tão... o que se espera da gente como imagem. Né? Isso é muito, muito forte, porque é uma intimidade, uma liberdade que você tem com quem você contracena, de chegar e dizer assim: eu estou vendo quem é você está vendo quem sou eu. E a gente vai num outro lugar que o público não vai saber o que está acontecendo entre a gente. Mas está acontecendo. O termo química é o genérico, serve, mas eu passei a analisar o que é química. Né? Não está certo. Quando eu estou falando da química também, eu acho que envolve também outras tantas questões que estão dentro de toda aquela arquitetura, entendeu? Que eu estou precisando do que é a química. Eu fiquei assim, o que é química? Uma coisa
Pode ser qualquer coisa. Mas é elemento de troca. Eu entendo que quando fala química, porque na Tem um elemento química de você troca. tem troca de elementos. Né? Exato. O que acontece na química quando você junta um elemento com o outro? Às vezes É uma troca de... você vê dois grandes atores e não está acontecendo nada entre eles. Né? Mas quando você vê isso assim, eu comecei a analisar. O que é isso que a gente chama de química? É isso que eu, como estudioso de teatro, é um grau de confiança, É isso. de intimidade e de liberdade de um invadir o outro, de não estar um julgando o outro, mas estou vendo, você é uma pessoa vaidosa, eu estou olhando para a sua vaidade, você é uma pessoa, aí você me olha assim, nossa, você é um cara egoísta e está me olhando, e isso está acontecendo, a plateia não sabe o que é, mas começa a acontecer alguma coisa dessas pessoas, que elas estão entrando num grau de muito pessoal, é quase como se fosse uma transa, sabe? Entendi. Muito pessoal. E uma coisa que suplanta as personagens, você acha? Completamente. Não tem mais a ver com a... Não. Né? Eu lembro quando a gente estava fazendo o Outono e Inverno, né, que a Denise está dirigindo agora, que você comentou que você foi assistir, a Denise e a Emília faziam as duas irmãs. Elas tinham trabalhado muito juntas. Teve um dia que o Sérgio Brito parou para olhar o que elas estavam fazendo. Com um mínimo de indicação que eu estava dando, elas começaram a entrar as duas muito potentes, com personalidades muito diferentes, e é isso que vai acontecendo. Você vai entrando na personalidade da outra pessoa. Não, me lembrei de uma história que eu vi uma vez numa entrevista com uma atriz que estava em cartaz, né? Quando ela deu essa entrevista já tinha saído de cartaz e tal. E ela contracenava com um ator, né? E eles tinham uma cena com essa intensidade toda assim e tal. E na vida real, fora do palco, eles não se davam muito bem, né? E daí, essa atriz falando assim, e ele descobriu como desmontar em cena. Quando ele parava de olhar nos meus olhos e começava a olhar na minha orelha. A gente estava discutindo e ele começava a olhar, assim, só nós dois, ele começava a olhar na minha orelha. Ela falou, isso acabava comigo. E quando ele descobriu isso, ele fazia toda noite. Né? E é uma coisa que o público que está a alguns metros não percebe, né? Mas ela falava assim, só o fato dele não olhar para ela, não olhar nos meus olhos, ele falou assim, Isso é um horror, né? Um ator que está em cena, você está contracenando e o cara está te olhando, não olha. Mas, é outro departamento, mas aí mas eu acho que isso traz bem essa coisa da... Não sei, eu fico um pouco achando que o teatro hoje virou, em geral, uma vitrine, né? Como ele não tem uma institucionalidade econômica e tudo é movido pela economia, então ele é uma vitrine. Mas ele nunca teve essa coisa econômica. Mas enquanto vitrine, nunca teve, mas também você não tinha todo esse showbiz em volta, entendeu? Você não tinha essa força dessa coisa em volta. Agora, quando ele vira uma vitrine, inclusive de você ter que responder socialmente a coisas que você está agregado, aí a situação fica mais difícil ainda, eu acho. Né? Eu acho que é um bom desafio isso, hoje, para quem faz, para quem gosta, para quem... Né? Não pretendo de jeito nenhum resolver qualquer coisa dessa. Mas acho curioso isso, porque assim, além das regras éticas do cara, não vou por aqui, não vou por ali, ou sei lá o quê, tem as regras morais que o cara se autoimpõe e que acabam por virar regras éticas. Não sei se está dando para entender, eu estou falando sim, muito atrapalhado, entendeu? Mas eu acho isso, acho que de repente você fala assim, não, mas eu não posso fazer isso porque eu sou, sei lá, eu tenho tal filiação a tal segmento. Então, e às vezes não é nem consciente, né? Às vezes é inconsciente. Não é nem consciente. Às vezes é inconsciente, entendeu? Então, isso é coisa que você está falando do ator. Estou falando do ator. Então, como é que você lida do encenador? Então, mas como é que você, como diretor, diretor e encenador, como é que você resolve essa questão
Não dá para resolver, né? Eu não sei se dá para resolver ou não. O que eu tento fazer é com que a obra seja maior do que todos nós, entendeu? Mas é difícil, né? Se o matéria-prima que você tem... Mas então se a matéria-prima é essa, você troca a matéria-prima ou a matéria-prima existe. Exatamente. Sabe? Porque tem coisa assim, a obra, eu acho que a obra é maior. A obra é maior. Se você é maior do que a obra, ou se alguma outra coisa dessa é maior do que a obra, aí fica impossível de fazer. A gente falou aqui várias vezes, né, desses dois termos, diretor e encenador. Né? Qual que é a diferença deles, assim, na opinião de vocês? Assim, o que é um encenador? O Arthur discutia isso, era muito engraçado. A única coisa que me incomoda na palavra diretor é que eu acho que diretor já vem uma coisa de dirigismo, sei lá, vem com alguma conotação de autoridade? De autoridade, alguma coisa assim, que eu acho que pode atrapalhar um pouco esse... Mas também foda-se, né? Eu adoro a definição que os russos dão, né? Diretor e pedagogo. Ah, tá, verdade. Eu acho esse termo pedagogo... Pedagogo é sensacional, porque você... que é diferente de professor, né? Porque o pedagogo está aprendendo ao ensinar. Ele está aprendendo sobre o ofício. Né? Toda a escola russa foi assim, né? Quer dizer, o Stanislavski dos primeiros anos não é o Stanislavski dos últimos anos. Ele foi mudando. Né? E é isso que eu acho. Jogando fora a coisa dele mesmo. Completamente. A coisa da memória emotiva, por exemplo, é uma coisa que os americanos adotaram e ele já tinha autorizaram e já tinha abandonado, porque você desgasta suas emoções. Hollywood. Porque você grava uma vez, isso funciona para o cinema, funcionou para o cinema americano. Né? O negócio do encenador aqui nosso é uma tradução mal feita. Metteur en scène, quer dizer, que é o francês. O que coloca em cena, né? O que põe em cena, que põe em pé o texto. Então, mas eu acho que concordo com o Marco, que eu acho que o diretor é a coisa mais simples. É o cara que faz também tem diretor de trânsito, que a gente faz muito. Vai para a esquerda, isso é tromba. Rondinho, eu tenho uma curiosidade, porque você foi diretor, dirigiu muitas coisas, é dramaturgo, é biógrafo, é ator, mas eu queria que a gente se concentrasse no ofício de diretor e no ofício de ator. Então eu queria fazer uma pergunta que se desdobra em duas. Em primeiro lugar, por que você se afastou um pouco da direção para dar preferência à atuação? E o que você trouxe do Oswaldinho diretor para o teu trabalho como ator? O que o diretor Oswaldo ensinou para o Oswaldinho ator? Essa é a pergunta de Enem mesmo, viu? Bem, eu comecei como ator. Desde o colégio, de fazer palhaçada em festas escolares, tal, com 14, 15 anos. Então, são 60 anos brincando de ser ator. Eu vim para São Paulo para ser ator. Lá no Teatro Amador, eu cheguei até a dirigir umas coisas, eu queria escrever e tal, mas eu queria ser ator. Eu vim para São Paulo para ser ator. Fiz escola de arte dramática, embora tenha feito um curso antes de dramaturgia e crítica, que foi um hiato aí, eu queria ser ator. Para viver, eu fui fazer jornalismo. Então, essa era uma outra coisa. Eu diria o seguinte, que o fato de ter dirigido algumas coisas no começo dos anos 60, 70, na hora que eu cheguei aqui, me tornou um ator mais disciplinado. Os dois trabalharam comigo, eles podem dizer o contrário, podem me desmentir. Mas eu me coloco no de ator. Sabe, eu acho que o ator tem que... Se eu estou na mão de um diretor, eu imagino que ele tem uma visão maior que eu não tenho. Eu sou uma peça dentro de uma engrenagem. Por mais importante que eu seja, ou menos importante que eu seja, eu sou uma peça, tá? Em algum sentido. Então essa disciplina eu tenho. E aprendi a não dar palpite. A não dar palpite? Não ri não, porque eu não dava palpite. Não dava não. Não dá palpite na direção? Não dá palpite no que está fazendo. De questionar, de discutir, de conversar, isso sim. Mas não de falar assim, não vou fazer isso porque não... Entendeu? Entendi. Então isso eu acho que o que me ensinou um pouco. E eu parei de dirigir também, porque eu acho que dirigir é coisa para os fortes. Para quem tem...
isso que o Eduardo estava falando, que eu acho que tem, e o Marco também. O diretor, ele pega toda a produção de um espetáculo. Ele tá preocupado com a produção, ele está preocupado com o contra-regra, ele está preocupado e até com o ator, de vez em quando, e até com o texto. Mas são tantas as atribuições de um diretor que eu, como ator, não quero encher o saco dele. Eu não quero mais dirigir porque, sabe, não quero. Eu acho que tem que ter uma paciência, uma tolerância, um espírito de conciliação que, com o tempo, acho que não perdi um pouco isso já. A última coisa que eu dirigi mesmo foi esses Pergões, o Walter Breda e o Tato Fischer, uma coisa que eu mais ou menos escrevi, que era o A Que Ponto Chegamos, em cima da obra do Brecht. Ali foi prazeroso fazer, foi ótimo, o resultado foi bom, mas eu fui perdendo, sabe? Entendi. Não está no teu radar hoje? Não, hoje não. Porque eu acho que eu voltei para casa. E a minha casa é de ser ator. Sabe? E daí, e ser diretor me ensinou isso. Quer dizer, quando eu vou, eu me coloco à disposição. Não procuro criar problema, não. Porque eu acho que o diretor já tem muito problema para ficar se preocupando com o meu problema, entendeu? Eu queria pegar uma caroninha nisso para fazer a mesma pergunta pro Marcão e pro Tolentino, que você apontou, né? Uma série de dificuldades e tal. Queria que vocês falassem assim, hoje, qual que é, se é que existe só uma, né? A grande dificuldade do trabalho do diretor? Olha, Sérgio, eu acho que... vou retomar uma coisa que estava anterior, inclusive, né? Sobre segurança financeira, que o João falou que nunca teve. Mas a gente tinha uma segurança profissional. Você fazia uma peça de terça a domingo, de quarta a domingo, 2 sessões sábado, 2 sessões domingo, às vezes 2 quinta-feira quando tinha matinê. Então eu acho que a gente tinha um sentido de ofício que a gente perdeu. Né? Começaram a televisão a exigir que os atores não fizessem terça-feira, porque era o dia das externas, isso foi se espremendo, e várias outras coisas que foram acontecendo. Né? Hoje tem os teatros, sem querer entrar nesse mérito, mas com as leis de incentivo, elevaram os preços de uma maneira que preferem ter 8 produções num teatro do que uma só. Os teatros viraram hotéis culturais. Essa rotatividade. Então, é uma coisa... Quando você vai fazer uma peça, mesmo assim, o seu objetivo é ter um palco nu. Você não tem outra opção hoje. Quando eu penso em dirigir hoje, assim, tem que ser uma coisa que possa caber dentro de algum lugar. Não, voltamos à água. Não é a água que eu acharia necessário para ter. Mesmo que seja um palco vazio, que eu só uso iluminação, eu tenho que dividir a iluminação com mais não sei quantos espetáculos. Então a gente perdeu uma coisa de ofício. Eu me lembro que o dia que a Irene Ravache foi assistir o Jaime Cerejeiras, ela nem comentou sobre o espetáculo, mas ela falou assim, puxa, que bom vocês terem o Teatro de Quinta Domingo, que já é pouco, em que os atores podem ter seus camarins, que é a casa de onde o ator fica. Então eu sinto que a estrutura que a gente perdeu isso. Quer dizer, eu já estreiei peças que eu entrei na véspera para o teatro. Eu não tive uma semana para poder ensaiar. Então, assim, é um jogo do acaso. Esse jogo do acaso é o mais complicado. Quando não mexe nas questões dos horários dos atores, porque fulano não pode ter horário, outro não pode ter horário. Então, a gente perdeu um sentido de ofício. Eu acho que esse é a regra. A grande questão, eu tenho um projeto de parar de fazer teatro, né? Isso é uma coisa que está na minha cabeça, porque como a vida foi dedicada a isso não acontece da noite ao dia. Mas eu tenho um projeto porque eu acho que não é mais compatível com o Brasil. Pegando uma carona no que o Eduardo disse e concordando com tudo em gênero, número e grau, mas a cereja do bolo aí é que eu acho que tem uma mudança tão grande na sociedade que assim, a institucionalidade vai, não sei
se eu vou conseguir formular isso, mas a institucionalidade vale muito mais do que, digamos, a expressão ou de uma individualidade, ou de uma ideia, ou de uma obra, manja. Então, quando você fala, por exemplo, o que interessa mais é o motel cultural do que o que você está fazendo lá. Não interessa muito o que está sendo feito lá. Mas isso não está só no teatro, isso está na sociedade inteira. Você está movido por regras e regras punitivas, regras, enfim, é um conjunto de regras que determina os caminhos e as individualidades. Quer dizer, a arte é o quê? A arte é transgressão, a arte é marginalidade, a arte é essas coisas, né? A arte o Jung tem uma definição de arte que é legal, que é isso. O artista é o cara que olha o que está acontecendo, vai para a margem da sociedade, quebra a cabeça, mais ou menos isso, e volta para trazer alguma coisa que é resultante daquela angústia dele. A arte é produzida pela angústia, só que tudo que se faz hoje é para não ter angústia. Então a burocracia acabou determinando todas as relações. E essas relações não estão só no teatro. Agora, como o teatro é a expressão da marginalidade, da transgressão, enfim, da ironia, de tudo isso, ele catalisa toda essa questão e aí vira o laboratório do impossível, sabe? Eu não acho que é impossível, eu acho que a gente está diante de alguma coisa, né? Está diante de alguma coisa, e quanto maior o problema, mais a gente tem que quebrar a cabeça na solução. Isso não me leva de jeito nenhum a achar que não dá. Né? O impossível, no caso, não é inviável. O impossível não é inviável, tem que ser possível, tem que ser até possível. Porque eu acho que carrega uma chama utópica aí que tem que ser de algum jeito. Agora, o que a gente não pode é não deixar de disputar essa institucionalidade, entendeu? Onde tudo fica mais importante do que aquilo que está sendo expressado. E que trabalho interno isso exige de você, Marcão? O que você faz? Assim, você fez o diagnóstico de uma situação, né? Como é que você elabora isso para conseguir administrar? Eu acho que tem duas coisas. Uma, você tem que alienar isso, de certa forma, você fazer um certo tipo de alienação marxista, não freudiano, mas você tem que fazer algum tipo de alienação disso, né, para poder dizer assim, foda-se, entendeu? Foda-se é uma coisa fundamental, né? Eu estava aqui discutindo até a tua peça, eu estou fazendo um trabalho que há meses, a gente se encontra uma vez por semana aqui, o Rodrigo Scarpelli e a Luciana, e a gente sai aqui. Uma peça que o Robert escreveu, que é uma coisa muito legal, que é em cima do Jean Cocteau. Ele junta a biografia do Cocteau, uma autobiografia do Cocteau, com a voz humana. Né? Então é aquele encontro, que é um desencontro, que é uma coisa... É muito legal a peça, é muito difícil, né? Porque texto pra caralho e tal, não sei o quê. E outro dia a gente parou tudo depois de meses, voltou depois do fim do ano, e a discussão E a gente, quando se propôs a fazer aquilo, se propôs a fazer no ato de guerrilha, não tem um tostão, foda-se, tá tudo certo, não sei o quê, vamos fazer aonde? Não sei, vamos pedir pro Tapa para fazer no Tapa, vamos pedir pro Folias para fazer no bar do Folias, entendeu? Nos horários que sobrarem deles. Gente, mas eu tô precisando ganhar dinheiro. Eu também tô precisando ganhar dinheiro. Eu também tô... Então, isso, ou seja, esse espaço da guerrilha que eu acho que a gente tem que retomar. Entendi. E é o espaço da guerrilha e é o espaço de ganhar o público, manja. Então o ideal para mim é isso. Agora, eu nunca vivi de teatro, eu vivi de dar aula e eu vivi de ser funcionário público. Então para mim talvez isso seja um pouco mais fácil de lidar, entendeu? Mas eu acho isso, eu acho que a questão da institucionalidade é uma questão fodida, sabe? E que você pode carregar para outras coisas, né? Por exemplo, eu estava vendo, só para dar um exemplo, para concluir, para não ficar, para tentar, porque eu acho que é uma ideia que não está muito elaborada na minha cabeça, mas assim, o Lula armou uma guerra contra um sujeito que é óbvio que tinha que armar, chama Roberto Campos Filho, que é o presidente do Banco Central. Esse senhor tem a seguinte estirpe, o avô dele foi ministro da Fazenda, Roberto Campos, isso, ministro da Fazenda do Castelo Branco. Ditadura, né? Entendeu? Então a gente já vê qual é a estirpe. Porra, o Lula sai batendo sozinho
Não tem um ministro que vá junto. Será que as pessoas não percebem que não tem trabalho, não tem direitos humanos, não tem igualdade racial, não tem nada? Se essas questões de luta de classe não for compreendida, mas não, a institucionalidade é mais forte. Então, qual é a minha caixinha nessa institucionalidade? Eu vou cumprir dentro dessa caixinha. Então, eu não adiro mais a grandes questões. E sem isso é difícil para a arte, né? Sim, sim. Sobre esse negócio, eu queria só dar um depoimento aí, é o seguinte: quando eu falei, quero parar de imprensa, eu quero voltar para casa, foi isso que eu anunciei para os meus patrões no dia que eu vou ser, me manda embora que eu preciso do fundo de garantia. A expressão que eu usei, eu quero voltar para casa. Eu achei que eu tinha 40 e poucos anos, 44, 45. Desde então, eu falei assim, vou fazer teatro. Tudo bem, eu não tinha dependentes, não tinha pensão alimentícia, não tinha, enfim. Era eu comigo mesmo, com as minhas necessidades que eu achei. Não tinha grandes necessidades. Então, em 35 anos, 30 e poucos anos dessa vida, eu vivi fazendo teatro, algumas coisas paralelas. Escrever um livro que você sabe quanto dinheiro dá, uma merda. Dirigir uma coisa ali também não dava. Então eu vivi da profissão, dentro da minha necessidade. Eu acho que o espaço do teatro ainda é o espaço do ator. Como hoje a coisa do ator está meio diluída nessa coisa do streaming, não sei o que, eu acho legítimo. Eu continuo com a minha tese de que o teatro precisa do ator. Não dá para fazer teatro sem ator. Agora, cinema dá para você fazer. Agora, com os avatares aí, você faz. Né? Tem ator que vende a sua imagem para o resto da vida e ele faz todos os gestos e depois vai usar essa expressão dele para fazer bonequinho, tudo vai parecer gente. Eu vou falar uma coisa tão prosaica assim, a gente está discutindo questões tão filosóficas, não sei o que, você vem com essa coisa tão rasteira. Eu acabaria com a DRT, a obrigatoriedade de fazer curso, para ser ator. Você vai fazer streaming, vai fazer novela, vai fazer cinema, vai fazer o caralho é 4, dessa coisa da imagem, do vídeo. Você não precisa ser ator, porque não precisa mesmo. Não precisa mesmo. Desde o cinema, da história do cinema, está provado que o cinema nunca precisou de ator. Foi precisar na hora que ele precisava de alguém que precisava de alguma coisa a mais. Foi buscar. É a diferença entre o Al Pacino e ninguém. Exatamente. Quer dizer, quando você pega esses filmes ingleses, para ficar só na Inglaterra, que os atores são preparados, entendeu? Que o cara vai, ele entra num filme e faz a diferença. Tá? Né? Mas quando você precisa, para fazer essas coisas que tem aí na televisão, no Netflix, não sei o que, a maioria disso você não precisa de ator. Se você acabar com isso, você vai tirar uma grande área de trabalho para muitos que agora vai fazer curso para fazer streaming, para fazer teatro, você não precisa ser DRT nada, entendeu? E daí o teatro vai voltar a catacumba. Daí você vai fazer porque você gosta de teatro. O fato de você ter uma outra atividade, ter sempre uma outra atividade, é que me permitiu, como ator, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá prazer, eu falo assim, não, isso eu não quero fazer. Sim. Isso eu não quero. Agora, você não quer fazer, sua voz é boa para fazer uma dublagem, não sei o quê. Agora, a semana. Eu disse, olha, agradeço muito, não vou fazer. Porque tudo bem, vou ganhar uma grana, preciso. Se você precisa, você vai, é o que eu falei. Eu não pago a conta de ninguém, então eu não vou julgar ninguém pelas escolhas que faz. Mas eu acho que muitas escolhas são feitas apenas pela essa coisa da vitrine que o Marco falou. De estar aí, entendeu? Isso que eu ator, eu sou a Nina da Gaivota, entendeu? Eu sou mais um texto da Nina. O que é? Não interessa nada, isso passa, meu. Ninguém vai lembrar de você. No teatro, ninguém vai lembrar de você. Alguém que te viu vai falar, ele era mais ou menos, era bom, era ruim. Mas isso vai passar no teatro. E essa é a riqueza do trabalho do ator no teatro. E é a riqueza do nosso trabalho em teatro, que a gente faz para os nossos contemporâneos. Eu faço para as pessoas que vivem no meu tempo, eu não faço para as gerações futuras, nem as que passaram. Eu tento falar com as pessoas do meu tempo. Então, eu sei que vai passar isso. Não me interessa se vai lembrar, se não vai lembrar. É importante que no momento que eu faço isso, aí eu falo do teatro. Eu falo não só do ator, mas do
O autor de teatro escreve para o seu tempo. O autor de teatro não escreve para a posteridade. Nem os gregos fizeram isso, nem Shakespeare, nem os grandes autores escreveram para a posteridade. Eles ficaram porque eles são bons, porra. Os que ficaram é porque eles são bons. Então dessa coisa efêmera que a gente fala tanto do teatro, a gente tem que voltar a isso e acreditar nisso. Se você acredita nisso, como a Nina fala, não é a glória, não é o dinheiro, não é o brilho, não é nada que interessa. O que interessa é ser resiliente, é insistir, é fazer. Entendeu? Eu acho que isso que nós perdemos, quando o Eduardo fala do negócio do ofício, é isso que nós perdemos. Eu acho que tem que voltar para a catacumba mesmo, entendeu? Tem que voltar começar porque o teatro não vai acabar, isso eu tenho certeza. Talvez o cinema mude, mas já está mudando. Só essa questão do ofício que eu achei importante dizer, né? É que é um ofício que tem uma técnica própria, que precisa ser dominada. Claro. Não é qualquer um só. Eu concordo inteiramente DRT, eu acabava fácil com DRT. Foi uma conquista difícil da classe artística, mas que já passou. É um outro momento. A atriz não é mais prostituta, ator não é mais vagabundo, e então não precisa mais disso. As coisas mudam, né? Agora, eu acho que a perda do ofício com alguma coisa fundamental, que eu falo para uma plateia, não é cortejar uma plateia, mas é cotejar uma plateia. Né? Eu tenho que entrar numa comunicação com essas pessoas, e quando eu estou dizendo assim, eu não estou falando que o teatro tem que ser fácil, ele pode ser uma coisa hermética, ele pode ser de qualquer maneira, mas ele tem que ser bem feito. Eu acho que a grande questão que a gente vive hoje por incrível que pareça, a nossa televisão também já piorou muito. Né? As atuações, você pega coisas antigas, você vê assim, nossa, que ator bom, né? Que atriz boa. A gente perdeu isso, essa qualidade da interpretação. Qualquer pessoa que saiu de um reality show. Cinema também. Também. A gente estava lembrando do Sérgio Cardoso fazendo Os Herdeiros. Exatamente. A gente estava lembrando do Glaucio Rocha. Então, essa coisa, quer dizer, quando o fundamental que eu acho como ofício é um ofício de ator. Não o ator protagonista do século XIX, a La Sala Bernard. Né? Mas o ator, o conjunto de atores, o cara que entra, vem trazer uma carta e a sua credibilidade como espectador continua a existir. Entendi. O conjunto, né? Eu acho que estou ultrapassado, eu quero ser Stanislavskiano nesse sentido. O conjunto de atores fazendo um espetáculo. Né? Eu não sou seduzido pelo ator estrela, o ator protagonista absoluto. É porque no teatro isso aí é tão bobo, né? Não, eu acho o seguinte também, agora que eu acho que o nosso tempo tá acabando, queria fazer uma perguntinha assim de teor sentimental pro Marcão e pro Tolentino. Assim, vocês têm um currículo totalmente vitaminado de clássicos, de autores contemporâneos e tal. A pergunta para os dois. Vocês têm um sonho de direção? Uma peça que vocês gostariam de dirigir? Eu não tenho mais nenhum. Não. Tem várias peças que eu gostaria de fazer, mas assim, num nível... eu acho que eu encerrei isso no Jardim das Cerejeiras. Que a gente fez sem grana nenhuma, com um tempo muito escasso para a peça que era. A gente fez em menos de 2 meses, a gente encenou. Nós estávamos quase falindo. A gente já quase falhou várias vezes, mas naquele momento estava aquele quase. Vamos fazer uma peça que ganha um dinheiro, vamos fazer para encerrar a nossa história. A peça fez sucesso. O teatro parece que não deixa a gente sair. Sai dele, exato. Sair dele. Em 5 meses de temporada, teve 96% de ocupação da sala. Mas essa é uma peça que eu refaria de outra maneira, trabalhando outras coisas. Mas, ali assim, eu não queria morrer sem fazer o Jardim das Cerejeiras, sem fazer. Já fiz, agora o resto está tudo no lucro, entendeu? Entendi. Então, na prorrogação e quase entrando nos pênaltis. Tá ótimo. E você tem, Marcão? Acho que não tem, não. O que eu tenho, assim, são assuntos que eu gostaria de mexer, entendeu? Por exemplo, eu gostaria imensamente de mexer com os milicos. Imensamente.
entendeu? Eu vi uma coisa tão curiosa do Floriano Peixoto no século passado, né? Quer dizer, o cara que dá o golpe no Deodoro. Deu golpe no outro milico, né? Isso é recorrente, né? O Passiva fez isso com o Castelo. No início da República, o Rui Barbosa quer entrar com habeas corpus, não lembro que situação, em cima do Supremo Tribunal, e ele responde assim para o Supremo: cuidado que ao dar o habeas corpus nessa situação, precisa ver quem é que vai dar o habeas corpus para vocês depois. E eu me lembrei desse sujeito agora, que quando o Lula foi quando o Lula estava para receber um habeas corpus do Supremo, ele fez a mesma coisa, ele mandou um Twitter, lembra? Vilas Boas. Vilas Boas. Mandou um Twitter dizendo assim: olha, cuidado que isso dá merda. E querendo ou não, os caras voltaram atrás. E o Lula teve 580 dias de cana. Por causa desse cara. Por causa desse cara. Quer dizer, essa coisa dos milicos, ela foram, e ela não é atacada de jeito nenhum. Aonde ela está sendo atacada? Em que momento ela está sendo atacada? Então, o que me interessa são os assuntos. Então, este assunto, por exemplo, é um assunto que me dá gana de entrar numa coisa dessa, e não só para fazer teatro, mas para fazer movimento mesmo. Eu queria poder viver 200 anos para poder encarar isso. Você abriu uma franja, eu já tinha encerrado o meu papo aqui, mas você abriu uma franja, quer dizer, eu também sou antimilitarista acima de qualquer coisa, né? Pela história do Brasil, por um filme maravilhoso do Polanski falando lá do caso Dreyfus, você vê o que é o Exército. O problema que eu sinto disso, Marco, é a gente ter uma dramaturgia que dê conta disso de uma maneira profunda. É isso que eu não encontro. Eu acho que você tem dois autores aqui, mas a nossa dramaturgia, ela parou, a gente entra num outro terreno que pode ser o assunto de outro encontro nosso aqui, que é a questão dramatúrgica. A nossa dramaturgia não evoluiu como poderia ter evoluído. Então, alguns temas nacionais ficaram para trás. Quer dizer, os nossos grandes autores, que é o Plínio, que é o Nelson, Viana. O Viana, no Papo Guice, ele toca um pouco nisso. Ele namora um pouco esse tema, mais na figura do ditador populista. Mas a gente não teve ainda nenhum autor que mexesse nas raízes históricas, estruturais do Brasil. Eu acho que isso nós padecemos disso, de não termos um autor. Por que você não escreve, você, o Marco? Eu não sou autor, eu não teria essa competência, entendeu? Quem vai tocar nisso, mas de uma maneira que seja contundente para o tempo que a gente está vivendo, né? Porque isso em 64 não poderia ser feito, mas hoje a gente poderia, mas a gente não tem uma escola de dramaturgia que tenha desenvolvido isso. A gente foi para outros temas, né? Foram dos nossos grandes autores, foram para outras questões. Mas esta questão da nossa estrutura, eu acho que... Aí talvez tenha uma coisa aí, eu falo de autor. Um tiro do coração, eu trato levemente os militares. Tá lá, como é que eles participaram do golpe, do suicídio do Getúlio. Tem uma coisa que ali eu senti, quer dizer, é muito difícil você trabalhar com esses temas, primeiro de você ter interesse de alguém em fazer isso. Porque o autor escreve para ser montado. Tudo bem, apesar que eu escrevo coisa que está lá na gaveta, um dia alguém vai fazer. Entendeu? Se tiver alguma importância. Se não tiver importância, vai para o lixo da história, que não tem importância nenhuma. Como eu digo, o teatro é feito para o seu momento, ele não é feito para o futuro. Se ele servir daqui a 10 anos, vai servir. Se não servir, vai para o lixo sem problema nenhum, não sofro por causa disso. Mas a falta de interesse, o teatro brasileiro foi para um caminho que, sabe, a história, por exemplo, sempre me fascinou, a história do Brasil. Sempre tive interesse de trabalhar isso. Mas é quase que, é um trabalho... É a diferença que a gente tem, por exemplo, da dramaturgia argentina. Dramaturgia. Que você não tem quem se interessa. Você não tem diretor que se interessa, você não tem atores que se interessam. Os diretores se interessam. Não, você tem dois diretores. Não, poucos. Vamos falar a verdade? São poucos. São poucos que têm essa preocupação de estar falando para o seu tempo. Está falando de coisas importantes. Como dizia o Abujamra, tem diretores bons, diretores não tão bons, não sei o que, mas uma geração de diretores, uma geração comprometida com o seu tempo, eu não vejo.
vejo exceções, sou amigo deles, não é por acaso, entendeu? Que a gente comunga de... Mas eu não vejo isso, e não vejo também nos atores nenhuma preocupação disso. Nos atores, então, menos ainda. Porque a gente não tem uma ambição de nação. A nossa ambição de nação está atrás, está no passado, não está no futuro. Não, que não é um problema presente, não é um problema só no teatro, né? Tem uma ideia de nação. Portanto, se você não tem uma ideia de nação, não tem como lidar com isso. Você só trabalha com resgate, na melhor das hipóteses. Mas você pode projetar, por exemplo, o que o Shakespeare fez com a história da Inglaterra. Porque a rainha lá que protegia o pessoal. Tudo bem, ele foi lá na história e falou tudo que aquela gente precisava ouvir. Até dos militares que você está falando. Mas eu digo que é assunto para outro você está para falar de dramaturgia. Para a gente falar de dramaturgia e num outro momento que eu acho que isso é um assunto bem interessante para a gente. Então é isso. Então tem aquele o painelzinho das dúvidas, se alguém quiser fazer alguma sugestão ou encaminhar alguma dúvida, é só escrever aí embaixo, tal, que a gente se compromete a responder. Oswaldinho, que é bom nisso. Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei.